Vamos ao vídeo de número 21 da nossa aula 2. Bem, proposição. Toda permutação tal de Sn, exceto a permutação identidade, pode ser escrita de forma única a menos da ordem dos fatores, como um produto de ciclos disjuntos. Vamos à demonstração. Bem, supondo para facilitar que a tal altere já o primeiro elemento, o número 1, né? Ou seja, tal de 1 é diferente de 1. Então consideremos a sequência. Tal 0, tal elevado a 0, a gente considera como sendo a aplicação identidade. Então, identidade em 1 vai dar o próprio 1. Aí tal de 1 vai dar o valor que for o tal de 1. Depois você tem tal de 1, que é o tal ao quadrado de 1. E depois tal a terceira e assim por diante. Bem, como o IN é finito, esse processo tem que acabar em algum momento, né? Os elementos dessa sequência não podem ser todos distintos. Em algum momento vai ter que se repetir. Isso nos permite escolher o menor elemento, o menor expoente R, estritamente positivo, tal que isso acabe. Ou seja, você tem tal 0 de 1 dando 1, depois você tem o tal 1, o tal ao quadrado de 1, o tal a terceira, até chegar em tal elevado a R menos 1 de 1. Esses são todos distintos. Mas quando você fizer o tal elevado a R de 1, então você vai ter tal elevado a J de 1 coincidindo com o tal elevado a R de 1. Para algum inteiro J, tal que esse inteiro J vai estar entre o 0 e o R. Bem, mas aí a gente pode aplicar o inverso do tal elevado a J de 1 dos dois lados, ou seja, o tal elevado a menos J de 1 dos dois lados. Então à direita eu tenho 1 e à esquerda eu tenho tal elevado a R menos J de 1 dando 1. E isso seria exatamente o tal elevado a 0. Só que a gente escolheu R como sendo o menor expoente estritamente positivo, tal que isso acontece. Então eu não posso ter o J sendo positivo. O que eu tenho então no J é que ele está entre 0 e R, mas ele é maior ou igual que 0. Então de fato o que eu tenho é que o J é 0. Portanto eu concluo que tal elevado a R de 1 é igual a 1. E aí eu fechei o ciclo, né? Porque eu comecei com tal 0 de 1 dando 1 e cheguei ao final com tal elevado a R de 1 voltando a dar o 1. Portanto, eu tenho um ciclo para chamar de meu aí nessa situação. Vou chamar esse ciclo de tal 1, né? Obtemos assim o ciclo tal 1, que vai ser o 1, depois o tal 1, depois o tal ao quadrado de 1, o tal a terceira de 1, até o tal elevado a R menos 1 de 1, porque o tal elevado a R de 1 volta a ser o 1. E isso coincide com a restrição de tal ao seu conjunto suporte. Ou seja, o tal 1 coincide com a restrição de tal ao conjunto suporte do próprio tal 1. Então, seja A pertencendo ao IN, novamente, o menor inteiro que não aparece no suporte de tal 1. Ou seja, dentre os inteiros de 1 até n, né, 1, 2, 3 até n, ou seja, os elementos de IN, dentre esses elementos, eu vou escolher agora o menor que o tal não alterou, ou seja, aquele que não está nesse ciclo aqui. Qual deles seria? Seria o meu elemento A. Então, digamos, escolhendo esse elemento A, vamos supor então que o tal de A não dá o próprio A, ou seja, ele altera esse A. Bem, se nenhum inteiro cumprir essa desigualdade, a demonstração acabou, porque de fato a tal seria apenas o tal 1. Então, supondo que não exista isso, eu passaria a ter esse novo ciclo. Tal 0 de A vai dar o próprio A, porque tal elevado a 0 é a identidade. Aí eu tenho tal de A, depois tal ao quadrado de A, depois tal a terceira de A e assim por diante. O mesmo procedimento que começamos no 1, agora começamos no A. Então, por fim, pela mesma ideia, chega-se a um ciclo tal 2, que também coincide com a restrição de tal a seu suporte. Suporte que é diferente do suporte do tal 1. Mostremos que tal 1 e tal 2 são disjuntos. É isso que eu vou mostrar agora. De fato,
Suponha que você tenha B e um elemento que está nos dois suportes. Então o que acontece? O B ele vai ser um tal elevado a t de 1 e também vai ser um tal elevado a s de A. Bom, digamos, vamos supor que o S seja menor ou igual que o T. Maior ou igual que o zero, porém menor ou igual que o T. Então, por essa igualdade aqui, a gente aplicando tal elevado a menos S dos dois lados, eu concluo que tal elevado a t menos S de 1 é igual a A, né? Logo, A está no suporte de tal de 1, mas isso contraria a nossa escolha. Nós tomamos o A exatamente um elemento que não pertencia ao suporte do tal de 1. Esse elemento era o menor inteiro que não aparecia no suporte de tal de 1. Então isso daqui é uma contradição que surge pelo fato de ter escolhido um elemento supondo que ele estava nos dois suportes. Esse elemento não existe. Pois bem, vamos continuar a demonstração. Esse processo certamente termina no número finito m de passos, né? Porque I de n é finito. Portanto, o que acontece? Nós vamos encontrar um tal 1, um tal 2, um tal 3, etc., até um tal m. E todos eles têm sobre os elementos de I de n o mesmo efeito que tal. Ou seja, todos eles são a restrição de tal aos seus conjuntos suportes. Ora, então, tal, na verdade, vai ser essa composição de ciclos, e isso termina a demonstração. Um exemplo, para ficar mais entendido o que foi dito na demonstração. Notem que, de fato, o que a gente vai dizer nesse exemplo é exatamente o mesmo procedimento que a gente disse na demonstração. Bem, então considere em S8 a seguinte permutação. Bem, está aqui a permutação. Ela fixou apenas o 1. Exatamente fixamos o 1 para que a gente possa dizer que, mesmo na demonstração a gente ter começado pelo 1, não obrigatoriamente teria que ser por ele, porque podia ser que o 1 fosse fixo. Então, nós temos que o tal de 1 é o 1. Logo, isso não vai alterar nada, né? O próprio 1 não vai mudar nada. Então, vamos começar com o 2, que é o primeiro que o tal altera. Temos então que tal 0 de 2 é o 2. Aí tal de 2 é o 6, né? Tal de 2 é o 6. Aí tal ao quadrado de 2 vai ser o tal do 6, que é o 5. E tal ao cubo do 2 vai ser o tal do 5, que é o 7. E tal a quarta do 2 vai ser o tal do 7, que é o 2. Voltou para o 2. Então acabou o ciclo. E nós obtivemos o tal 1. 2, 6, 5, 7. Perfeito, então já temos o primeiro ciclo. Vamos em busca do segundo. Bem, veja que o 3 não foi alterado pelo tal 1, né? O tal 1 não consta o 3. Então vamos começar agora pelo 3, que é o que não está no suporte do tal 1 e que não está fixado. Então vamos lá. Tal 1 de 3 é o próprio 3, né? Está fixado. Então vamos pensar tal 0 de 3. Vai ser o próprio 3, mas tal de 3 vai ser o 8. Vamos ver. Tal de 3 é o 8, tal do 8 é o 4 e tal do 4 volta a ser o 3, né? Então o ciclo é esse. Tal de 3 é o 8, tal ao quadrado de 3 é o tal do 8, que é o 4, e tal ao cubo de 3 é o tal do 4, que é o 3. Então fechou-se o ciclo. O 3 foi levado para o 8 foi levado para o 4. E assim acaba os ciclos que compõem essa permutação aqui. Só são esses dois ciclos, já que o 1 está fixado. Esses ciclos aqui são os ciclos que movimentam todos os outros elementos, menos o 1 que está fixado. Então, de fato, a tal pode ser escrita como o produto desses dois ciclos disjuntos aqui. Isso é exatamente o mesmo procedimento feito na demonstração, sendo que aqui acabou exatamente porque o nosso IN só tinha 8 elementos. Outra proposição. Toda permutação de Sn para n maior do que 1 pode ser escrita como um produto de transposições. Vamos a uma demonstração. Bem, nós já mostramos que toda permutação pode ser escrita como um produto de ciclos.
Então, se eu conseguir mostrar que todo ciclo pode ser escrito como um produto de transposições, acabou o problema. E é exatamente isso que a gente faz, né? Está dito aqui, ó. Como a proposição anterior mostrou que toda permutação pode ser escrita como um produto de ciclos disjuntos, basta aplicar a identidade acima para cada um dos ciclos, né? Então, basta que eu mostre que um ciclo pode ser escrito como um produto de transposições. Mas pode, dessa maneira aqui, ó. Você pega o primeiro ciclo, você escreve o A1 com o AR, ou seja, o primeiro com o último, depois o outro, o A1 com AR-1, depois o A1 com AR-2, vai se aproximando do A1. A1 a 3, A1 a 2, termina lá no final, tá? Veja que é verdade, ó. Por exemplo, esse ciclo como ele é. A1 vai para o A2. Vamos ver se esse produto aqui faz isso. O primeiro a atuar é esse aqui, né? Então o A1 vai para o A2. E o A2 não é alterado mais em nenhum desses. Portanto, quando a gente aplica esse produto de ciclos, vai dar exatamente A1 para A2 e mais nada. O A2 não vai mais para lugar nenhum. Bem, para onde vai o A2 aqui? O A2 vai para o A3. Então vamos ver o que acontece aqui. Bem, o A2 vai para o A1. E para onde vai o A1? O A1 vai para o A3. Então o A2 vai para o A3 quando a gente aplica esse produto de ciclos. Então é verdade, o A2 vai para o A3. Para onde vai o A3? Vamos ver se o A3 vai para o A4. Vejamos. Bem, o A3 não é movimentado por esse. Aí vem para esse. O A3 vai para o A1. E para onde vai o A1? O A1 vai para o A4. E daqui em diante o A4 não se altera. Portanto, a gente, quando aplica esse produto de ciclos, o A3 vai para o A4, como acontece também aqui na permutação, nesse ciclo aqui, certo? Ok, então deu para perceber que sempre acontece o mesmo? Por exemplo, o AR deve ir para o A1. Vamos ver se é o que acontece. Bem, o AR não vai se movimentar nesse, não vai se movimentar nesse, não vai se movimentar nesse, nem vai se movimentar nesse. Só vai se movimentar no último, o AR vai para o A1. Será que o AR-1 iria para o AR? Bem, vejamos. Não se movimenta em nenhum desses até chegar aqui. O AR-1 aqui vai para o A1. E para onde vai o A1? Para o AR. Então o AR-1 realmente vai para o AR. Bem, acredito que já verificamos que essa igualdade é verdadeira, portanto a demonstração está concluída. Bem, vamos deixar esse exemplo para a gente ver detalhadamente no próximo vídeo.